O que acontece depois da morte? A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, as religiões e filosofias tentam responder à grande pergunta: para onde vamos depois que nosso corpo físico se apaga? Algumas crenças falam de um céu paradisíaco ou um inferno de sofrimento eterno. Outras acreditam na reencarnação, na ideia de que nossa alma volta à vida em outro corpo. Mas qual dessas visões está mais próxima da verdade? O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos traz uma resposta diferente. Em vez de um julgamento arbitrário, onde um ser supremo decide nosso destino, a doutrina espírita apresenta um conceito mais justo: o Código Penal da Vida Futura. Segundo essa visão, cada espírito colhe exatamente aquilo que plantou. Ninguém é punido ou recompensado por vontade divina, mas sim pelo reflexo de suas próprias ações. Imagine um espelho que reflete tudo o que fizemos na vida. Não há juízes, não há condenação imposta, mas sim uma consequência natural, assim como na lei do retorno. Se passamos a vida semeando amor, colhemos paz. Se espalhamos dor e sofrimento, enfrentamos as consequências disso no plano espiritual. Mas como isso funciona na prática? Como os espíritos vivem após a morte? O que determina sua felicidade ou sofrimento? Vamos entender isso melhor. O Código Penal da Vida Futura: justiça ou punição. Ao contrário da ideia tradicional de céu e inferno, o Espiritismo nos ensina que os espíritos não são enviados para lugares fixos de sofrimento ou glória eterna. Em vez disso, cada um se encontra em um estado espiritual compatível com sua evolução moral. O Código Penal da Vida Futura funciona como um conjunto de leis universais que regem a justiça divina. Não há tribunais, nem anjos com livros julgando os mortos. Tudo se baseia na lei de causa e efeito. Se alguém passou a vida cultivando a bondade, a empatia e a caridade, naturalmente estará sintonizado com vibrações mais elevadas, sendo recebido por espíritos afins. Seu despertar no plano espiritual será sereno, muitas vezes semelhante a um sonho agradável. Por outro lado, aqueles que se entregaram ao egoísmo, ao ódio e ao orgulho acabam carregando em sua própria consciência o peso dos seus atos. Isso pode gerar sofrimento intenso, pois a alma reconhece suas falhas e sente o impacto de tudo o que fez aos outros. Há relatos de espíritos que, ao desencarnarem, revivem cada momento de suas vidas, sentindo na pele o que causaram. Se foram responsáveis por dor e angústia, experimentam esses mesmos sentimentos. Esse processo não é uma punição imposta, mas um mecanismo natural para o aprendizado e a evolução. O sofrimento no plano espiritual, portanto, não é eterno. Assim que o espírito se arrepende sinceramente e busca o progresso, ele recebe ajuda e tem a chance de reparar seus erros, muitas vezes através de novas encarnações. Mas será que todo espírito sofre ao desencarnar? A resposta é não. Há aqueles que vivem em paz e felicidade logo após a morte. Vamos conhecer esses diferentes estados espirituais. Espíritos felizes, a vida além do véu. O que acontece com aqueles que viveram uma vida justa e equilibrada? O Espiritismo relata inúmeros casos de espíritos que, ao desencarnar, entram em um estado de felicidade e paz. Esses espíritos são acolhidos em colônias espirituais, lugares vibracionalmente elevados, onde continuam sua jornada de aprendizado. Diferente do conceito tradicional de céu, esses locais não são apenas espaços de descanso, mas verdadeiras escolas para a alma. A sensação desses espíritos é de leveza, como se tivessem deixado um fardo pesado para trás. Muitos relatam que são recebidos por parentes e amigos já desencarnados, que os ajudam a se adaptar à nova realidade. Eles não sofrem, pois sua consciência está tranquila. Aprenderam, durante a vida, a desapegar-se do materialismo e a valorizar as coisas do espírito. Para esses espíritos, a vida continua de forma enriquecedora. Eles podem trabalhar em missões espirituais, ajudando encarnados e desencarnados, orientando aqueles que ainda sofrem ou auxiliando no processo de reencarnação. Entretanto,
Nem todos chegam ao outro lado com essa mesma paz de espírito. Existem aqueles que despertam em estados intermediários, sem saber exatamente o que está acontecendo. Vamos falar sobre eles no próximo bloco. Espíritos medianos, perdidos entre dois mundos. Nem todos os espíritos, ao desencarnar, encontram-se imediatamente em colônias espirituais. Muitos despertam em uma espécie de limbo, confusos e desorientados. Esses são os espíritos medianos, aqueles que não foram essencialmente maus, mas também não cultivaram virtudes elevadas. Durante a vida, foram indiferentes à espiritualidade, vivendo apenas para os prazeres materiais. Quando morrem, não sabem para onde ir e frequentemente permanecem vagando na atmosfera terrestre, presos às suas antigas rotinas. É comum que esses espíritos não aceitem sua condição e tentem se comunicar com os vivos. Esses são os espíritos medianos, aqueles que não foram essencialmente maus, mas também não cultivaram virtudes elevadas. Durante a vida, foram indiferentes à espiritualidade, vivendo apenas para os prazeres materiais. Quando morrem, não sabem para onde ir e frequentemente permanecem vagando na atmosfera terrestre, presos às suas antigas rotinas. É comum que esses espíritos não aceitem sua condição e tentem se comunicar com os vivos. Alguns sequer percebem que morreram, repetindo suas ações de quando estavam encarnados. Muitos são resgatados por espíritos mais elevados que os conduzem para locais de aprendizado e recuperação. Porém, há um grupo que sofre muito mais: os espíritos sofredores. São aqueles que, ao desencarnar, enfrentam um verdadeiro tormento. Vamos falar sobre eles agora. Espíritos sofredores e endurecidos. O peso da consciência. Os espíritos sofredores são aqueles que partiram com grandes culpas ou que viveram em total desequilíbrio moral. Seu sofrimento não vem de castigos divinos, mas do peso de suas próprias ações. Há também os espíritos endurecidos, aqueles que rejeitam qualquer tipo de ajuda e permanecem presos ao ódio, ao orgulho e à negação. Esses espíritos podem se tornar obsessores, influenciando encarnados e até formando grupos em regiões de baixa vibração no plano espiritual. O sofrimento desses espíritos pode durar muito tempo, mas nunca é eterno. Assim que demonstram o menor sinal de arrependimento, são amparados e começam sua jornada de transformação. Um exemplo clássico é o dos suicidas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta relatos de espíritos que tiraram a própria vida e, ao chegarem ao plano espiritual, enfrentaram profundo arrependimento. Como interromperam seu ciclo natural de aprendizado, sentem as dores físicas e emocionais de sua última experiência. Esses espíritos muitas vezes permanecem presos a vibrações densas, revivendo constantemente os sentimentos que os levaram ao desespero. Mas mesmo para eles, há esperança. Quando demonstram desejo sincero de mudança, recebem auxílio de espíritos superiores. A dor no plano espiritual é uma oportunidade de aprendizado. Assim como uma ferida no corpo físico dói para indicar um problema, o sofrimento da alma sinaliza a necessidade de transformação. Nenhum espírito está condenado para sempre. Todos, cedo ou tarde, encontrarão o caminho da luz. Como aplicar esse conhecimento em nossa vida? O que o Código Penal da Vida Futura nos ensina? Ele nos mostra que nossa jornada não termina com a morte e que somos responsáveis por nosso próprio destino. Cada ação que tomamos hoje reflete no que seremos amanhã. Se queremos paz e felicidade no plano espiritual, precisamos cultivá-las agora, através do amor, da caridade e da evolução moral. A grande lição do Espiritismo é que nunca estamos sozinhos. Podemos escolher crescer e buscar o bem, garantindo um futuro mais iluminado para nossa alma. E você? Como tem cultivado sua vida espiritual? Lembre-se, a colheita do amanhã depende das sementes que plantamos hoje. Se você gostou desse relato, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário abaixo.